continuando onde paramos semana passada, vimos que o Evangelho, onde ele chega, ele provoca a ira dos inimigos do Evangelho, os inimigos da cruz. O versículo 1, parte B, até o versículo 3. E depois vimos também que onde o Evangelho chega, ele traz a verdadeira alegria, né? Quando Filipe leva o Evangelho à cidade de Samaria, lá em Samaria, então, houve grande alegria naquela cidade, diz o verso 8. E agora, continuando onde paramos, vemos aí do verso 9 ao verso 13, que onde o Evangelho chega, ele transforma pecadores em filhos de Deus. Verso 9 a 11 dizem o seguinte: ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é um poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele, porque havia há muito os iludira com mágicas. Em Samaria, Satanás adotou uma estratégia diferente da que ele adotou em Jerusalém, né? É certo que tudo que acontece conosco está debaixo da autorização divina, debaixo da mão de Deus. Até mesmo quando Satanás ataca a igreja, até mesmo quando Satanás faz algum mal a nós, isso não escapa do controle de Deus. Não estou dizendo que Deus é o culpado da maldade de Satanás. O que eu estou dizendo é que Deus pode até usar a maldade de Satanás para glorificar o seu santo nome e para o bem da igreja. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, de serem conformados à imagem de seu Filho, Jesus Cristo. Todas as coisas, inclusive as investidas de Satanás. Ali em Jerusalém, Satanás usou a mentira de Ananias e Safira para manchar a igreja, né? Ele usou o aprisionamento de Pedro e João, as mentiras contra Estevão e a própria morte de Estevão, no seu assassinato, e bem como a própria perseguição contra a igreja. Tudo isso estava debaixo da supervisão divina. Nada escapou do controle de Deus. Mas a ação das criaturas não anula a soberania de Deus, e nem a soberania de Deus anula a ação das criaturas, a responsabilidade das suas criaturas. Em Samaria, Satanás então ele usa uma outra estratégia. Ele usa esse homem chamado Simão. E Satanás adota métodos diferentes para enganar as pessoas. Nós precisamos ficar atentos a isso. Simon Kistemaker, ele afirma que a mágica que Simão praticava aqui não era meros truques de ilusionismo, brincadeiras, né? Mas sim bruxaria e feitiçaria. Ele acrescenta: dentre os vícios relacionados com Paulo, como atos da natureza pecaminosa, está a feitiçaria. Gálatas 5, verso 20. Aqueles que praticam artes mágicas estão iludindo a cidade santa e são lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Você pode ver isso lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 8 e 22, versículo 15. As artes mágicas procedem de Satanás e são diametralmente opostas a Deus. Portanto, ele diz ao seu povo para não se envolver com nenhuma forma de mágica. Você pode ver o que está dito lá em Deuteronômio capítulo 18, do verso 10 ao verso 14. Então, Simão aqui, e é interessante, é lamentável ver que ele, fazendo algo contrário à vontade de Deus, ele recebia uma honra, uma glória de ser chamado de o poder de Deus, o grande vulto, o poder de Deus. Observe que a
perversidade desse homem é dupla, né? Não só na prática da mágica, como também em usurpar a glória de Deus. E eu fico preocupado quando vejo pessoas, pregadores do Evangelho, recebendo a honra de um grande homem, desse é o grande homem de Deus, e fica tranquilo, acha isso normal. E nós temos essa mania, né, essa péssima atitude de chamar pecadores de grandes homens de Deus. Não existe esse negócio de grandes homens de Deus. O que existe são pecadores usados por Deus. Pecadores que Deus usa para a sua glória. E pecadores que entendem o grande privilégio que receberam de serem instrumentos nas mãos do Redentor. É isso que deve existir. Somos todos pequenos, somos todos miseráveis sem a graça de Deus. Eu gosto muito de ver como Paulo, à medida que ele avança no tempo, à medida que ele avança na comunhão com Deus, ele vai descendo o degrau cada vez mais. Ele começa o seu ministério falando que ele era o menor dos apóstolos. Mais à frente, em outra carta, escrita um tempo depois, ele se intitula o menor dos santos. Não se colocou mais na liderança ali, mas se colocou, né, com os demais irmãos, o menor dos santos. E aí no final da vida dele ele encerra dizendo: eu sou o principal dos pecadores. E assim nós devemos observar nosso coração, irmãos. Toda vez que o nosso coração quiser algo grandioso para si, ou reconhecimento de algo grandioso que Deus fez através de nós estaremos usurpando a glória de Deus. Não estaremos agindo diferente de Simão, o mágico. Que Deus nos livre disso. E que na caminhada com Cristo, quanto mais servirmos a Cristo, quanto mais servirmos para servir, quanto mais nós prestarmos para servir, mais humildes seremos para a glória do Senhor. Mais rendamos a Ele a glória e não usurpemos dele a glória. Os samaritanos, vamos falar um pouquinho sobre os samaritanos aqui. Eles eram judeus mestiços que surgiram por ocasião do cativeiro assírio por volta do ano 722 a.C. Os assírios eles tinham uma estratégia diferente. Quando eles dominavam o povo, eles traziam grupos de outros povos para aquele lugar e levavam parte daquele povo dominado para outros lugares, espalhava. Era uma forma de miscigenação. E isso não só acabava com a identidade, a nacionalidade da pessoa, como também esmagava qualquer sentimento de revolta. Porque um grupo X misturado a outros grupos não tinha nem ânimo para lutar contra o império. E assim então a Síria subjugava os povos, ela esmagava toda a identidade do povo. E os samaritanos nascem ou surgem dessa situação. Sempre existiram os samaritanos, sempre existiram os judeus que moravam no norte da cidade de Samaria. Sempre existiram. Sempre existiu esse povo. Só que no ano 722, quando a Síria toma Samaria, então ela promove essa miscigenação, mistura os povos ali,
E os judeus dali acabaram então se misturando e não só no convívio, no dia a dia, como no meio de casamentos. E assim foram nascendo judeus, entre aspas, mestiços, ou meio judeus, né? Judeus misturados. Então os judeus, entre aspas, puros sangue, né? Os judeus puros, né? na sua nacionalidade, quando olhavam para os samaritanos, eles tinham ódio deles. Vocês são um bando de impuros, vocês não preservaram a linhagem santa. Um judeu puro, né? Puro estirpe, ele não aceitava o samaritano jamais. E então os samaritanos ainda guardavam um pouco do seu judaísmo. O que esses judeus samaritanos fizeram? Bem, já que não somos aceitos pelos demais judeus, então não é em Jerusalém que se adora a Deus, é aqui em Samaria, no Monte Gerizim. Eles tinham um monte próprio onde eles adoravam a Deus, do jeito deles. O texto sagrado deles, entre aspas, a Bíblia deles, era diferente da dos judeus. Os judeus aceitavam o Pentateuco, os livros proféticos, de todos os profetas, e os livros poéticos, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Jó, ou seja, todo o Antigo Testamento. Os samaritanos não, eles só tinham o Pentateuco. A Bíblia de um samaritano só tem 5 livros. Os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, e Deuteronômio, só. Então eles tinham um culto diferente, tinham um cânon diferente, né, uma escritura diferente, embora fosse o Pentateuco fosse igual ao Pentateuco dos judeus, mas era só o Pentateuco. Tinha uma escritura limitada, uma escritura diferente, um culto diferente, um lugar de culto diferente. O sangue deles não era puro judeu, né? Então isso causava repulsa dos judeus para com os samaritanos. E para piorar tudo isso, o sincretismo religioso dos samaritanos ainda afastava ainda mais eles dos judeus, né? E por causa do sincretismo religioso dos tempos do cativeiro e tempos posteriores, os samaritanos eram receptivos à feitiçaria. Eles se entregavam a práticas de feitiçaria. Daí, quando Simão veio com sua mágica, insinuando ser ele o grande e poderoso, o grande poder de Deus, o homem poderoso, do menor ao maior dos samaritanos, todos se referiam a ele como grande poder. Assim ele tinha de todos os samaritanos o reconhecimento que tanto ele queria receber. Homens que querem ser reconhecidos pelo que eles fazem, embora aqui o Simão fazia algo totalmente contrário à palavra de Deus, né? Mas eu estou aplicando aqui no caso a igreja, né? Quando nós queremos ser reconhecidos pelo que nós fazemos, nós estamos agindo como Simão, roubando a glória que é de Deus. E nós vamos ver que Simão afundou ainda mais. Talvez hoje não vai dar tempo, mas nós vamos ver no próximo estudo que Simão, ele aprofundou ainda mais na sua idolatria, na sua perversidade, né? Nós veremos isso no próximo estudo. Seguindo, versículo 12 e 13, nós lemos que quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados. Então veja bem, eles haviam começado a crer
e mais pessoas agregaram-se ao grupo dos convertidos, como demonstra a expressão, deram crédito a Filipe e iam sendo batizados. Nos versículos 4 a 8, nós vimos que eles receberam o Evangelho e ficaram felizes, mas até então não haviam esboçado nenhuma atitude de crer no Evangelho. Agora, aqui não. Nesse momento, os samaritanos, diz as Escrituras, que os samaritanos deram crédito a Filipe, ou seja, acreditaram no que Filipe estava dizendo e fazendo. E então, iam sendo batizados. Filipe os batizava. O conteúdo da mensagem de Filipe era o reino de Deus e o nome de Jesus Cristo. Assim, Filipe ressaltava o reinado e a soberania de Deus neste mundo, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Poder e soberania estes que têm todos os outros poderes debaixo da sua autoridade. Por isso mesmo, o próprio Simão, diz a Bíblia, que ele abraçou a fé. Então Simão converteu? Nós vamos ver que não. Nós vamos ver que é possível alguém abraçar a fé, né, demonstrar alguma anuência à fé e não ser convertido, e não ser salvo. E não ser salvo de verdade. A fé, ou a doutrina católica romana, diverge da nossa nesse ponto. Para o católico romano, o simples fato de você concordar com algo sobre a palavra de Deus, torna você salvo. O simples fato de você aceitar e concordar. Ok? Não negamos que seja necessário isso. É importante você concordar, é importante você, mas só o concordar com a palavra de Deus não é o suficiente. É necessário que haja conversão, é necessário que haja arrependimento e reconhecimento do seu pecado. Não é só o que estou tentando lembrar o termo que os católicos usam, aquiescência, isso mesmo. Não é só um ato de aquiescência apenas, mas é um ato de você se submeter ao que a Bíblia está dizendo. Tem muita gente que concorda com o que a Bíblia diz, mas não se submete à autoridade das Escrituras. A verdadeira conversão e a salvação, elas levam o coração do homem a uma transformação profunda, não somente concordando, mas também obedecendo, pondo em prática. Eu posso muito bem concordar com uma coisa e não obedecer. Eu posso muito bem concordar que algo seja, por exemplo, vamos pegar um assunto que está bem aí em voga, a vacina, né? Eu posso concordar que a vacina seja necessária, seja uma coisa boa, mas eu mesmo posso não querer usar. Eu espero ter essa liberdade de dizer, não, eu não vou tomar. Ou eu vou tomar. Né? Isso. Eu porém ao Pai, para que a tua fé não desfaleça. Tu, porém, quando te converteres, o Pai fortalece os teus irmãos. E Pedro já tinha feito alguns sinais, milagres, não era convertido. Vocês já devem ter lido aquela passagem, bem lembrado, Celso. Você já deve ter lido aquela passagem de Hebreus 6, que fala: ora, é possível renovar novamente para arrependimento aqueles que uma vez provaram os dons celestiais, do dom do Espírito e tudo mais. Já leu essa passagem? E aí, usando essa passagem, muitos afirmam que é possível perder a salvação.
E essa passagem não está falando de perda de salvação, essa passagem está falando de pessoas que se acostumam com o ambiente, mas nunca foram convertidas de fato. E quer ver? O Senhor Jesus contou uma parábola, a parábola do semeador. Havia 4 tipos de solo. E se você observar ali, o terceiro tipo de solo, ele é o mais curioso de todos. E confirma justamente isso que nós estamos dizendo. Ele a semente chegou a germinar, chegou a nascer a planta, chegou a dar fruto, mas o fruto não permaneceu. E Jesus fala: eu vos enviei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O que seria esse fruto? A gente acha que fruto ali são as obras que praticamos. Pode ser, mas fruto ali é o fruto do Espírito Santo no nosso coração. Quem não tem o fruto do Espírito Santo permanente em si, quem não permanece, não vê o fruto do Espírito Santo sendo cultivado em seu coração, é possível que ainda não tenha havido conversão genuína nesse coração. E a pessoa que ela levou lá e se converteu ficava espantada. Como é que pode? Ela que trouxe para a igreja. Olha que situação. E aí? Por quê, irmãos? Esse tipo de caso alerta a gente para um perigo que ronda o coração de todos nós. É possível, às vezes, a gente estar tão acostumado com o ambiente da igreja e gostar tanto desse ambiente de igreja, que a gente nunca fez o que diz, abra sua Bíblia comigo, lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Esse versículo aqui deve incomodar o nosso coração todos os dias. Olha o que diz a palavra de Deus: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis firmes na fé. Se estáis na fé, desculpa. Deixa eu ler de novo. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, diz o apóstolo Paulo. Irmãos, o tempo todo nós temos que questionar onde nós estamos depositando, em quem nós estamos depositando a nossa fé. Será que estamos depositando a nossa fé em Cristo? Será que a nossa fé está sendo depositada exclusivamente em Cristo? Prestemos atenção, isso é muito sério, irmãos. Bem, seguindo aqui. Simão abraçou a fé, pois reconheceu que existe alguém que é maior e muito mais poderoso. Esse alguém é o Senhor Jesus Cristo. Até chegou a ser batizado, diz aí o texto. E o próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto. Olha, todos os indícios de um discípulo. Abraçou a fé, foi batizado, grudou ali em Filipe, ficou junto com Filipe, ficou junto a Filipe, ele acompanhando ele de perto. E não só isso, observando, extasiado. Agora, veja bem, o que estava chamando a atenção de Simão? Os sinais e grandes milagres praticados. Alguém que passou a sua vida usando de sortilégios, de atos mágicos para iludir as pessoas,
o que atraiu Simão, e ele ficou extasiado, né? Interessante aqui a descrição que Lucas faz de Simão, observando extasiado. Ele parecia como uma criança que ganha um brinquedo e ele fica ali admirado, né? Extasiado. E aqui nós não devemos passar batido, nós devemos prestar atenção e ver onde é que estava a fé ou os sentimentos de Simão. Ele abraçou a fé, ou seja, ele, como os demais samaritanos, deu crédito a Filipe, né? Ele concordou, ele foi batizado junto com os demais. Então, para fazer parte desse grupo, eu tenho que ser batizado, então eu me batizo também. E eu vou acompanhar Filipe de perto. Quero ver como é que ele faz esses milagres aí, como que ele faz esses sinais. Eu quero aprender aí, quem sabe, né? E nós veremos no próximo estudo que ele tentou comprar o dom do Espírito Santo. Em momento algum nós vemos em Simão uma conversão genuína. Nós vemos uma aderência, uma adesão à igreja, mas não uma conversão de verdade. Sabe, irmãos, tem havido em muitas igrejas, às vezes até mesmo aqui entre nós, essa adesão entusiasmada. Mas como o nosso irmão Celso lembrou aqui, esse caso que ele citou, a pessoa em determinado momento se afasta, apostata da fé, abandona a igreja de Cristo, abandona a fé e abraça uma fé completamente diferente, como foi esse caso que eu citei. Os samaritanos, desculpa, um pedaço aqui. Mas apesar de tudo isso, de ter experimentado todas essas coisas, Simão nunca se converteu não se converteu de fato, como fica claro nos versículos 14 a 25, que nós veremos semana que vem. Os samaritanos tiveram grande alegria e depois vieram a se converter de fato. Simão também experimentou tantas coisas referentes ao Evangelho, mas não experimentou o mais importante, a salvação. Irmãos, quando nós pregamos o Evangelho às pessoas, nós temos que mostrar, e agora eu estou falando aqui das pessoas que estão aqui conosco, quando nós falamos, exortamos, admoestamos os nossos irmãos, nós temos que alertá-los para o fato de que é possível passar a vida inteira dentro da igreja, gostar da companhia dos irmãos, gostar das atividades, das programações da igreja, ter alegria em se identificar com a igreja, dizer eu sou membro daquela igreja, e não receber o mais importante, que é a salvação. Nos outros estudos, quando eu falei sobre a questão da igreja socorrer materialmente os necessitados, eu disse que a igreja tem que tomar cuidado para não se tornar uma agência de ação social, de assistencialismo, e esquecer de pregar o Evangelho, porque que adianta a gente encher a barriga do miserável e no final ele morrer, ir para o inferno de barriga cheia, não é? Terrível isso. Mas da mesma forma, nós devemos alertar a todos nós, alertar toda a igreja desse perigo. O perigo de ser alguém acostumado com a igreja, alguém que gosta do ambiente, mas que nunca foi convertido, nunca foi salvo.
O Senhor Jesus mesmo fala sobre isso. Muitos naquele dia chegarão e dirão: Senhor, em teu nome nós expulsamos o demônio, curamos os enfermos, fizemos isso, fizemos aquilo outro. E Jesus vai dizer para eles: apartai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci. Vocês nunca fizeram parte do meu corpo. O apóstolo Paulo fala que depois de haver esforçado para que muitos sejam salvos, ele esmurrava o seu próprio corpo para que ele não viesse a se achar desqualificado. Depois de ter feito tanto pela causa do reino, eu ficar de fora do reino. Irmãos, nós precisamos atentar para esses casos como o de Simão. Deus nos livre desse comodismo ou desse bem-estar na igreja, mas nunca ser igreja, nunca ser corpo de Cristo, de fato. O grande perigo que a igreja alerta os pecadores o tempo todo não é um perigo relacionado a essa vida, não é o perigo de você perder o seu emprego, de você perder a sua saúde, perder um ente querido. O grande perigo é você não ser salvo. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua vida, disse o Senhor Jesus. Assim é o Evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Romanos 1,16. O Evangelho transforma aqueles considerados pecadores imundos em filhos de Deus, santos e puros. O Evangelho é a espada de dois gumes que, ao mesmo tempo que apresenta a salvação, também apresenta a condenação. É a verdade que se opõe à ilusão da mentira e a desmascara. Quando você prega o Evangelho, toma o cuidado de apresentá-lo como o reino de Deus instaurado através de Jesus Cristo. O reino de Deus, falar do reino de Deus é falar de Jesus Cristo, é falar do senhorio absoluto dele sobre todas as coisas. Apresentar o Evangelho é apresentar a Cristo, a pedra angular, para os que nele confiam, mas também a pedra de tropeço e rocha de escândalo para os que se perdem. Romanos 9, 33 e 1 Pedro 2, 8. Em Hebreus 6, 1 a 4, vemos que é possível alguém desfrutar muitas alegrias do Evangelho, mas nunca ter sido de fato salvo. E por isso, essa mesma razão, apostata da fé. Você é daqueles que experimentam muitas alegrias do Evangelho, mas ainda não tem a salvação eterna? Ou é de fato um salvo em Cristo Jesus? Agora é uma pergunta que eu tenho que fazer para mim e você tem que fazer para você. Nós somos esse tipo de pessoa que experimenta as muitas alegrias do Evangelho? É gostoso estar aqui na igreja, orando, estudando a palavra, cantando com os irmãos. É gostoso a gente fazer, como a gente fez há um tempo atrás, agora com essa pandemia que não deu mais, fazer um churrasco aqui na igreja, e todo mundo junto, a gente ali passar um tempo junto. É gostoso a gente saber que a gente não está na luta sozinho, tem irmãos orando por nós, acompanhando a gente. É maravilhoso tudo isso. Mas é possível experimentar tudo isso e ainda não ser salvo. Eu sou, de fato, salvo em Cristo Jesus? Eu tenho a certeza da minha salvação?
Sim, eu tenho, mas no que eu baseio a certeza da minha salvação? Na minha fé? Na minha fé em Cristo Jesus? Ou na pessoa de Jesus? Tem gente que tem mais fé na fé do que fé em Cristo. Né? Pense nisso, meu irmão. E se de alguma forma o seu coração está inquieto diante dessas perguntas, dobre o seu joelho diante de Deus e peça: Senhor, tira de mim essas dúvidas e me dê a plena certeza da salvação. Eu creio que Cristo morreu na cruz para me salvar, e eu creio que o sangue dele é poderoso para isso. E não só é poderoso, como é o único poder capaz de me salvar. E além de Cristo eu não preciso de mais nada, de mais ninguém. E eu creio, Senhor, eu quero ter a certeza da salvação no meu coração. É possível, como Simão, você ficar extasiado com grandes sinais e milagres e ainda assim não ser salvo. E é possível você ser salvo e não ver milagre algum, sinal algum, a não ser a sua própria salvação, a sua própria conversão. É só isso que importa. Conclusão, irmãos. Assim é o Evangelho. Ele suscita a ira dos inimigos, mas traz grande alegria aos corações sofridos. Porém, mais importante do que tudo isso, é através do Evangelho que os eleitos de Deus são chamados e transformados de pecadores em filhos do seu reino. Não alteremos o conteúdo do Evangelho, mesmo se estivermos sob a mais intensa perseguição dos inimigos. Se alterarmos a mensagem do Evangelho, ela não será mais Evangelho, a boa nova de Deus para o pecador, mas somente mais uma filosofia, faltou um lado, né? Mais uma filosofia tão ilusória quanto as mágicas de Simão. Será mais uma das mentiras de Satanás. E se você acha que a gente não está sendo cercado por uma perseguição, quero só te dar algum fato. Quantos aqui usam aquele aplicativo do Amazon para compra de livros? Vocês usam? Ô Gilmar, você que usa, pesquisa depois lá no Amazon algum título que fale sobre a perspectiva bíblica do homossexualismo, ou qualquer livro que fale contra o homossexualismo. Se você encontrar um título, e se você tiver interesse, eu pago para você. Você não vai encontrar. Sabe por quê? A Amazon, em 2021, tirou todos os livros que falam contra a prática do homossexualismo. Você não vai achar nada no catálogo dela. Se você encontrar alguma coisa, é falando a favor, contra não. Semana passada, mencionamos aqui o pastor Luiz Saião, um dos grandes exegetas dos nossos dias, profundo conhecedor de línguas semitas, hebraico, grego, conhece profundamente o texto original, trabalhou na tradução da Bíblia, no meio do século XXI, se não me engano, não, o NVI, assim, eu sei que ele trabalhou em uma das traduções da Bíblia, um homem de um conhecimento ímpar. Se você procurar na Wikipédia sobre Luiz Saião, você vai encontrar um aviso assim, nada relevante, coisa parecida. Foi tirado todo o conteúdo dele do ar. A irmã Simone Quaresma, esposa do reverendo Oreg Quaresma,
um excelente livro sobre criação de filhos, também foi censurado, está respondendo processo, porque lá ela fala sobre a disciplina física dos filhos. Sou contra espancamento, e a Simone com certeza também é, mas o princípio bíblico sobre a disciplina foi censurado. Irmãos, nós não fazemos ideia, é preciso a gente sair um pouco das manchetes dos jornais aí, que só falam a mesma coisa, e começarmos a observar o que está acontecendo com a igreja hoje. Por exemplo, o Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo lançou uma nova cartilha sobre o procedimento nos templos. E a crentaiada está comemorando, olha que legal, né? Ele vai permitir a gente realizar os nossos cultos. Mas espera aí, um governo pagão, um governo ímpio, vem interferir na liturgia da nossa igreja e dizer como é que tem que ser, como é que não tem que ser, como é que tem que ser a nossa liturgia. Mas em nome do maldito coronavírus, tem muita gente, não, ele tem que fazer isso para o nosso bem. Irmãos, vocês já ouviram falar que cozinhar o sapo no banho-maria? Se você pegar um sapo, eu nunca fiz isso, nem quero fazer, né? Bicho asqueroso, mas, né? Se você pegar um sapo e jogar ele na água fervendo, ele pula rapidinho, não fica ali, escapa. Mas se você pegar o sapo, colocar numa panela com água fria, levar essa panela no fogo bem baixinho e deixando o fogo aquecendo bem lentamente a água, o sapo não pula, ele fica ali quietinho. Até que a água ferve e ele morre cozido, sem reação alguma. Aos poucos estão calando a igreja, e o que é pior, muitos crentes estão aderindo ao discurso deles. Muitos crentes estão, é a coisa mais comum você encontrar hoje em dia, gente que se diz crente, que é pró-aborto, que é pró-aborto. Esses dias eu ouvi da boca de um amigo que é católico, que disse o seguinte: esse papa que está aí não me representa, esse papa abortista, esse papa aí não é meu papa não. E aí eu vejo cristãos, ditos evangélicos e até presbiterianos, levantando a bandeira, essas bandeiras progressistas, apoiando essa cartilha progressista. Irmãos, a perseguição está à nossa porta. Nós não podemos mudar a nossa pregação, nós não podemos mudar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que continuar pregando o que Ele é. Não podemos alterar e nem adulterar a mensagem do Evangelho. Ela tem que ser pregada do jeito que ela é. Não importa a perseguição que bater na nossa porta. O que Deus quer que façamos? Primeiro, preguemos o Evangelho, não importando as adversidades e perseguições. 2, que preguemos o Evangelho levando a esperança da vida eterna aos corações. 3, que pregando o Evangelho aos outros, não fiquemos de fora das bênçãos. Pense nisso. Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos mantenha firmes na presença dEle, para a glória dEle e para o nosso bem.